Olá, estamos começando mais um programa do Escada Cultural, um projeto financiado pela Universidade do Norte do Paraná, em Alfenas, a Unopar, e hoje nós estamos tendo a grata satisfação de bater um papo com um alfenense, Giovanni Salles Rey, filho do nosso querido Enô Rey e da nossa querida professora Josefina Salles Rey, professora lá no Coronel José Bento, onde Giovanni inclusive estudou, fez o primário lá no Coronel José Bento, e de lá ele fez a nossa querida EFOA, se formando em odontologia, e logo em 75 o Giovanni saiu de Alfenas e foi para o Rio de Janeiro. E depois se transferiu para a cidade de Vitória, no Espírito Santo, 2 anos depois, em 77. E o Giovanni hoje é um grande roteirista do cinema brasileiro e referendado pelo Walter Avancini, para se ter uma ideia, dentre outros grandes nomes. E o Giovanni está com a gente aqui hoje, vamos bater um papo com o Giovanni. Giovanni, tudo bem? Tudo bom, é um prazer estar aqui contigo. Que bom. Sendo entrevistado e na minha terra natal, né? Pode completar alguma coisa ainda? Continue aqui, a ideia inclusive é a gente fazer um bate-papo muito, não há um formato, eu não sou entrevistador, então nós estamos aqui muito abertos. Eu não sou entrevistador, também não sou um grande entrevistado, então tudo bem. Na verdade eu conheci aqui em Alfenas, na cultura, inspirado, eu não sei, talvez pelo exemplo do meu avô, o pai do meu pai, que era músico e artista de teatro. Do seu Horácio Ferreira, nos anos 40, 50, eles faziam um monte de coisa aqui. Mas eu comecei basicamente num grupo de jovens famoso na época, era o CJC. CJC. Criado pelo padre Zé Griminho. Uhum. A última coisa que a gente fazia era ir à igreja. A gente fazia de tudo menos a igreja. E lá a gente fez muito teatro, muito. E foi onde despontou o Gilvan, tá na música, o Álvaro no teatro, eu. A turminha nossa. Uhum. Começamos improvisado lá, a gente descobrindo como fazer. Ninguém ensinava. Ensinavam muito na época a Paixão de Cristo, né? E isso aí tem uma história ótima. Nos conta, Giovanni. A gente ensinava um monte de espetáculo, mas tinha aquela obrigação da Paixão de Cristo. E nós estávamos na ditadura, né? Ainda no governo Médici, foi em 74, acho. E nós fizemos uma loucura, que eu não sei nem como não teve consequência. Encenamos na quadra do Colégio da Ceia, do Colégio Sagrado Coração, a morte de Cristo. O Cristo morria, o povo na quadra, o Cristo morria crucificado em cima da marquise. E nós pegamos um monte de fardo emprestado do tio de guerra e fuzil com fara de festim e matamos um Cristo lá em cima e o outro embaixo, fuzilado. E com um discurso que o Álvaro fazia no sistema de... O Álvaro era pequenininho, mas aquele vozeirão dele. Mas, acho que o povo não entendeu direito, mas era uma alegoria a situação. E não sei como, e até o sargento de guerra batia palma, sem entender o que era. Com aquela ideia de guerrilha, daquele momento. Então, aí aprendi muita coisa, aquela pleia de professores sensacionais dos anos 60, 70 do estadual, e entre os quais a dona Iracema Esteves, que era do Cine Clube de Alfenas, e lá eu comecei o lado do cinema, né? Ainda não fazendo, a gente não fazia nessa época aqui, apesar de ter tido alguma experiência, né? Como o filme Guerrilheiro, mas eu não participei, era muito criança. Mas me deu o gosto, o prazer da coisa, né? E depois que eu fui embora, aí eu comecei a estudar a matéria. Na Marinha tinha eu sempre assumia a parte social, de fazer peças de teatro. Por exemplo, quando eu fui, a Marinha me transferiu para Vitória. Lá é uma escola de marinheiros. E aí, de aprendiz, moleque de 18 anos. E lá eu criei um grupo de teatro que começou todo mês uma peça nova, virou uma tradição. Né? Escrever mesmo, você começou aqui lá no Jornal Alfenense, pelas mãos do professor Edson Velano, né, Giovanni? Sim, eu fiz uma redação, eu tinha 14 anos, no estadual. O professor Edson Velano, ele ainda era somente professor de português no estadual e cronista do Alfenense, né? E ele gostou, ele me deu 10 numa redação, levou e publicou. E o Lúcio Leite Amaral e o Lindelei Maida, que eram a alma do Alfenense, me convidaram para escrever regularmente. E aí, aos 14 anos, eu fui para lá e fiquei até aos 21, quando eu saí. E era uma espécie de faz-tudo, né? Repórter, tinha um programa de política, entrevistei o Tancredo Neves, uns outros políticos. Fiz a coluna social 5 anos,
com um pseudônimo que ninguém sabia quem era, se era homem ou mulher, chamava Zélis. Zélis. Porque eu era muito garoto, ninguém ia confiar numa coluna social feita por moleque, então a gente usava o pseudônimo. Em 79, quando eu cheguei no Jornal Fenense, a gente puxava lá os... Mas eu não fui como você, não escrevi, eu fui como tipógrafo mesmo. Né? E lá eu cheguei a ver alguns textos. Daquela época. Foi quando a gente se conheceu, porque eu vinha uma vez por ano em Alfena, o meu quartel-general em Alfena era o Alfenense. O Jornal Fenense. Eu ficava lá escrevendo extemporaneamente. Aí foi por essa época que eu fiz uma paródia da minha coluna. Durou uns 10 números, uma coisa assim. Era uma coluna social às avessas, que nada mais é do que depois fizeram aí TV Pirata, essas coisas malucas. Né? Aí eu noticiava a lavadeira não sei quem fez aniversário e chamou as comadres para comemorar na pérgola, tanto de lavar roupa, comendo pão com salame, e junto das notícias reais, era para avacalhar mesmo. Nossa atividade, a gente não consegue se perder do anterior. Até eu te fazer uma pergunta, no levante da saia, você chegou a ver alguma coisa? Você era menino, né? Muito pequenininho, eu tinha uns 9, 10 anos. Eu lembro que eu fui ver, uma das filmagens eu lembro ainda, que era na Praça de Getúlio Vargas. Nosso querido Lico Vestim, que está aqui, inclusive. Nosso Lico Vestim. Aí só para para deixar um aberto. Eu não lembro. Eu lembro dele, o Guerrilheiro, numa peça do Valdir, a Revolução em Campina Brava. Revolução em Campina Brava, ele era o Guerrilheiro, é verdade. Só para a gente deixar esse gancho aí, o Levante das Saias, um filme feito aqui em Alfenas e gravado na Praça de Getúlio Vargas e algumas peças lá no Santos Reis, no Jardim Aeroporto.